Muitos vereadores parabenizaram os eleitos para conselheiros tutelares de Anápolis. A eleição do dia 4 de outubro rendeu parabéns aos parlamentares presentes na sessão de segunda-feira, dia 5. Por outro lado, senhor presidente, ontem foi uma disputa na eleição do Conselho Titular, vereadora Jali, em nossa cidade. Muitas pessoas disputando as eleições, inclusive eu quero parabenizar o nosso câmera aí, o nosso colaborador, que foi eleito também, o nosso Lucas. Lucas, parabéns pela sua votação. Você é um novo conselheiro ano que vem. Estarei lá na sua posse, como eu vou estar na posse de todos ali. E agora eu posso falar, não podia falar antes. Minha irmã foi reproduzida pela terceira vez nesse cargo, foi a mais bem votada. Ela teve o dobro de voto do segundo colocado. Minha irmã Filomena Ferreira Teodoro, lutei para que ela fosse disputar essa eleição, porque ela fez um trabalho brilhante no passado. Então, joguei toda a minha, não vou dizer minha liderança política, todo aquele corpo, espírito político, eu joguei em cima da candidatura da minha irmã, que é uma merecedora, não é porque é minha irmã, não. E é bom que você diga, amiga, você que conhece um pouco da minha família, a minha irmã nunca votou em mim, ela não é minha eleitora. Tem um porquê, não é que nós somos irmãos, porque o genro dela, o João da Luz, casado com a filha dela, sempre votou no João da Luz. Então, ela nunca, ela até passou uma mensagem muito emocionante para mim hoje, falou, a coisa mais complicada na minha vida é quando chega a eleição para vereador. Eu não posso votar em você. Então fica dividido, eu tenho que votar no meu genro, tenho que votar na minha filha, né, no meu genro. Então, foi uma eleição disputatíssima e parabéns a todos os conselheiros que ganharam. Todos os conselheiros que ganharam. Foi uma eleição limpa, sadia, clara, cristalina. O vereador Gé estava lá, tinha outro vereador, Sandra Pereira estava lá também. Então foi disputatíssimo. Então eu estava ali, pedi o voto para ela. Levei muitas pessoas com um cargo eleitoral da minha irmã, que ela é merecedora. Não é porque é minha irmã, não. E ela não é minha eleitora, não. Não é problema de família, não. É problema porque realmente o João da Luz casou com a minha sobrinha, que é a irmã, que é a filha da minha irmã. Então, ela não é minha eleitora. Eu não tenho um incidente. Isso é coisa de hippie. Segunda-feira. Cuidado, você é conselheiro da lá, chama essa mulher. Quero cumprimentar todos os conselheiros eleitos no dia de ontem, xingar, votando nosso colega aqui da Câmara. Eu quero parabenizar os conselheiros eleitos, desejar para eles um bom trabalho diante dos conselhos, para que a nossa cidade possa também andar tanto na parte social quanto na parte social. Não tive tempo de pegar uma parte para falar hoje também, mas ia falar também pela ordem, parabenizando os conselheiros que foram eleitos ontem. Inclusive nós temos aqui o Câmara dessa casa, o Lucas, que foi eleito. Mas eu fiquei encantada, ontem eu estive ali votando, mas fiquei encantada com a mobilização que foi feita pelos candidatos para que as pessoas voluntariamente estivessem ali votando, presidente. Não sei se Vossa Excelência esteve lá votando, mas foi assim, extraordinária a mobilização, a quantidade de anapolinos ali votando, e mostra a importância dos conselheiros. E eu disse a eles, disse a alguns que eu tive a oportunidade de falar e conversar ali mesmo no dia de ontem, que eu espero que verdadeiramente eles possam estar em defesa das crianças e dos adolescentes e não estejam fazendo política partidária dentro do Conselho Tutelar. E eu quero parabenizar a todos e, sobretudo, a doutora Maristélia, tia Águida e os demais membros ali que organizaram essa eleição de forma muito tranquila, de forma muito democrática e de forma transparente. Então, sem dúvida nenhuma, todos os 10 conselheiros que foram eleitos e também seus suplentes estão de parabéns. Muito bem, parabéns à sua irmã, que foi a primeira mais bem votada aí do Conselho Tutelar Leste. Tá? Parabéns.